Dando segmento à musculatura de membro superior aqui, né? Essa musculatura que envolve o ombro, nós iremos agora, depois de conversar um pouco sobre os músculos do manguito, depois de conversar sobre os músculos do trapézio, o músculo romboide, o próximo grupo muscular que nós veremos é o deltoide, né? O músculo deltoide, esse músculo utilizado para injeção intramuscular, né? Esse músculo localizado no campo superior do ombro, então ele recobre tanto, é o músculo mais superficial, então ele recobre o ombro tanto anteriormente, lateralmente, quanto posteriormente, tá? O músculo deltoide. E ele, essas fibras dele, esses feixes dele, são responsáveis por diferentes movimentos do ombro, tá? Vocês vão ver que por apresentar essa localização, só um instante. Estava um som aqui fazendo interferência. Bom, vocês verão que o deltoide, esse músculo em formato de pena localizado aqui na articulação do ombro, por constituir um grande volume muscular com feixes anteriores, feixes laterais no ombro e feixes posteriores no ombro, vocês verão que cada um desses feixes é capaz de exercer diferentes funções. Por exemplo, o deltoide, ele é um flexor do ombro, né? Igual está representado aqui na imagem, né? O movimento de flexão do ombro. Nesse caso, esses feixes anteriores, onde eu estou passando o cursor aqui, que são responsáveis por esse movimento de flexão do ombro. Faz todo sentido, né? Uma vez que um músculo, quando contrai, ele promove, né, uma alavanca, né? Ele, nesse caso, o deltoide, que tem a origem aqui na escápula, no acrômio aqui da escápula, também ele vai inserir na, no, na tuberosidade aqui, ó, do úmero, né? Um arco ósseo que tem aqui, uma protuberância de osso que tem aqui. Então, quando ele contrai, ele vai exercer essa função. Isso se tratar dos feixes anteriores. Ele contrai e traz o ombro em flexão. Então, ele promove essa alavanca do osso húmero de forma a fazer o que? A flexão do ombro. E isso os feixes anteriores do deltoide. Ao passo que vocês verão que quando o assunto for a abdução ou extensão do ombro, também vai ter a participação do deltoide, só que de outros feixes dele. Como o nosso assunto inicial é um movimento relacionado à flexão do ombro, a gente retratou quem? O deltoide, as suas fibras, os seus feixes anteriores, que são responsáveis pela flexão do ombro. Então, aquele movimento né, de ombro a 90 graus, segurando o armamento, é uma posição onde o deltoide torna-se ativo ali isometricamente o tempo todo. Outro músculo também flexor do ombro, que também vai ter um papel aí nesse movimento que eu acabei de exemplificar, é um músculo chamado coracobraquial. Esse músculo, ele já é um pouco mais profundo. Ele não é igual o deltoide. O deltoide, se vocês palparem aqui, ó, a região de ombro, vocês vão sentir o deltoide em toda essa porção aqui da região do ombro, anterior, lateral, posterior. Já o coracobraquial, ele fica abaixo do deltoide. Então, somente se eu rebater, ou seja, se eu recortar e retirar o deltoide, que eu vou conseguir visualizar esse músculo, o coracobraquial, que é o importante flexor do ombro também, juntamente com o deltoide, portanto, torna-se ativo durante o movimento de flexão do ombro. Certo, agora partindo para o movimento de extensão do ombro, para os músculos que agem na extensão do ombro, né? Que seria esse movimento de deslocamento do membro superior para trás, né? Posteriormente. E aí, de novo, o deltoide volta à tona, ele entra aí em cena de novo. Por quê? Se eu pensar
Agora, se eu raciocinar a respeito, né, da alavanca óssea que o músculo promove, né, o deltoide fica posicionado aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, né? Ele tem origem aqui, ó, no acrômio, que fica na escápula, na clavícula, na espinha da escápula, e ele se insere aqui, ó. Essa linha aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, é o limite certinho do tracejado do meu osso deltoide, do meu músculo deltoide. Retificando, do meu músculo deltoide. Certo. E aí, pensando que o músculo, ele promove uma alavanca mecânica, onde ele vai puxar, tracionar a sua inserção óssea, né? O músculo que se fixa no osso, ele vai tracionar a sua inserção óssea para fazer o movimento. Vocês acham que qual ramo, quais feixes do deltoide são responsáveis por esse movimento de extensão do ombro, de erguer, de mover o ombro para trás? A gente viu que os feixes anteriores, ó, a gente viu que os feixes anteriores, né? Se eu pensar no deltoide, no feixe anterior dele, ele faz isso aqui, o deltoide, né? Ó, faz isso aqui. Consegue visualizar aqui? Vou Sim, fazer esse desenho aqui no meu ombro, certo? A gente viu que os feixes anteriores fazem a flexão. Por quê? Contrai e ele vai pegar o ponto ósseo onde ele insere, que é aqui, na tuberosidade deltoide, bem no osso húmero, vai tracionar essa extremidade, ela vai tracionar essa inserção óssea. Se ele vai tracionar essa inserção óssea, os feixes anteriores vão fazer a entendi. flexão. A flexão, entendi. Perfeito. Então seria posterior. Isso aí, né? Então, se eu pensar, né, em alavanca óssea que é gerada pelo músculo, então vai ser aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, os feixes posteriores do deltoide, que são responsáveis pela extensão do ombro. Isso aí, Wesley, os feixes posteriores. Certo. Juntamente com o deltoide para realizar a extensão do ombro, tá? Tem também o músculo latíssimo do dorso, que no passado era chamado de grande dorsal, só que agora tem uma nomenclatura nova para ele, que é o latíssimo do dorso, também com o seu papel na extensão do ombro, tá? O latíssimo do dorso, ele começa lá na coluna lombar, né? Ele começa aqui, ó, na região da coluna lombar, através da fáscia tóraco-lombar aqui, ó. Ele tem fixação também nas vértebras torácicas. E aí ele começa a se tornar um ventre muscular. Ele cruza, ó, olha só como é que o latíssimo cruza abaixo da axila e aí ele vai se inserir lá no osso do, do úmero. Estão vendo que todos esses músculos, para eles poderem exercer função de movimentação fisiológica do ombro, ele tem que ter a sua fixação no nosso osso do braço, que é o úmero, né? Nesse caso, o latíssimo do dorso, então, inclusive, é um músculo com um potencial, um papel grande de extensão, e ele é facilmente visível em indivíduos hipertrofiados, aqui onde eu marquei com X, né? Dá para ver nitidamente o ventre muscular do latíssimo em indivíduos bem treinados.